Boa tarde, gente, ou bom dia. Seguinte, então nós vamos continuar com nossa gravação, agora com o diagnóstico, verificando a hidratação do paciente e o tratamento, né? Então vamos lá. Então, em relação ao diagnóstico, é importante nós verificarmos o grau de hidratação, o nível de alerta, a saliva, se o ritmo cardíaco como é que está, o pulso, se ocorre um aumento de enchimento capilar, a turgência da pele, se o paciente tem sede, se ele está ávido por líquido, porque de acordo com a nossa avaliação, nós vamos iniciar, isso é muito importante para o tratamento, plano A, B ou C. Então, eu gostaria até de mencionar como é que a gente verifica o enchimento capilar. A criança fecha a mão, deixa fechadinha 15 segundos e depois abre e a gente observa se a coloração vem rápida. Então, é uma forma de avaliar. Outra é o turgor, como vocês estão vendo ali, o turgor da pele. Geralmente a gente pega a pele no abdômen e vê se ela desaparece rapidamente, sinal da prega, né? Ou ela é mais lento. Então, a gente vai ter plano B e C. E aí, de acordo com a nossa avaliação, eu quero que vocês estudem bem esse quadro, nós vamos ter, então, aqui, ó, melhor o quadro bem nítido, nós vamos ter a avaliação e nós vamos ter o plano A, B ou C, né? Então, importante no posto de saúde, na emergência pediátrica, vocês avaliarem essa criança para ter o devido atendimento. Em relação à diarreia aguda, ela não requer investigação, porque geralmente é autolimitada, como a gente viu, a maioria das vezes é vírus, e nós temos que fazer, então, um tratamento adequado. Pacientes com doenças crônicas, nós vamos pensar e avaliar na possibilidade de uma coprocultura, que quando a gente pede coprocultura com TSA, é a coprocultura que avalia se tem alguma Shigella, Salmonella, Escherichia coli, se é sensível a tal antibiótico, eles verem a sensibilidade. Pesquisa de rotavírus. A giardia, geralmente a gente pede ELISA para giardia nas fezes e um parasitológico de fezes. A bioquímica, nós vamos solicitar, como vocês veem, os exames mais importantes abaixo, quando houver uma desidratação grave. E em relação ao tratamento, como nós vimos, a vacinação, agora nós temos o rotavírus, que houve uma revolução, diminuíram as internações, que acomete muito o lactente, né? Como a gente viu, ali de 4 meses a 23 meses. Então, quando tiver diarreia em lactentes, verificar se já realizou a vacina do rotavírus. A amamentação, então, precoce, como nós vimos, é um fator complicador, que a amamentação exclusiva até 6 meses, e a higienização dos alimentos com legumes e verduras, principalmente, porque pode levar a giardia. Com hipoclorito de sódio, a gente pode ensinar para as mães, com 20 gotas para 1 litro de água. Terapia de reposição oral, que nós vamos ver a seguir, e, claro, orientar os pais a respeito da higiene, né? Como vocês já sabem. O tratamento da Organização Mundial de Saúde, ele defende que o soro de reidratação é de primeira linha. Então, houve uma mudança do soro de reidratação em 2002,
que ele diminuiu a osmolaridade de 311 para 245, como vocês podem ver. Isso, os estudos mostraram que ele tem melhor absorção. Em relação ao tratamento, então, nós atendemos o paciente e nós definimos o paciente como sem desidratação. E aí, então, nós vamos para o plano A. O que eu acho importante do plano A? Então, o plano A diz... Opa, espera só um pouquinho. Oferecer e ingerir mais líquidos que o habitual para prevenir a desidratação. Preferível o soro de reidratação. E tem o soro de reidratação do posto, que é um sachê, diluir um sachê para 1 litro de água. E tu vais indicar para a criança, menores de 1 ano, 50 a 100 ml, de 1 a 10 anos, 100 a 200, e maiores de 10 anos, quantidade que o paciente aceitar, mas ele tem que se esforçar para ingerir. A respeito do soro de reidratação oral, é importante, assim, tentar que a mãe procure o soro de reidratação oral do posto. Existe o caseiro, só que o soro caseiro, ele não tem o citrato, e isso é um complicador para a absorção do soro. Então, o ideal é que a mãe ingira o soro do posto. Ficar alerta para refrigerante e energéticos, que eles têm osmolaridade alta e tem muito sódio. Muitas vezes a gente vê o médico facilitando os pais que dizem que a criança não gosta de soro de reidratação oral, que tem um sabor melhor, e aí eles abrem mão e dizem que pode energético. Isso está errado, a gente verifica muito, tá, gente? Manter a alimentação habitual do paciente. Isso por quê? Então, o que ocorre em relação à alimentação? Tu tens um acometimento das velocidades, né? Então, esse acometimento das velocidades, o enterócito, ele fica com diminuição de absorção. Então, o enterócito, ele recebe os nutrientes do conteúdo do lume intestinal. Se tu fica em jejum ou restrição alimentar, pode retardar o processo de renovação das células danificadas pelo processo infeccioso. Então, é muito importante manter essa alimentação, né? Então, é importante também, se o paciente não melhorar em 2 dias, ou se apresentar qualquer sinais abaixo, que tem ali os sinais de perigo, vocês podem ver, como vômitos repetitivos, aí nós temos que reavaliar essa criança, porque ela pode passar do plano A para o plano B, ou até para o plano C, que é mais grave, né? Então, orientar o paciente, o acompanhante, para reconhecer os sinais de desidratação. E ele ensinar a preparar o soro de reidratação, né, gente? Agora, então, nós vamos para o outro slide, que é o plano B. O plano B, nós temos que ele vai ocorrer, então já é uma desidratação, né? Nós já temos o plano A é sem desidratação, o plano B é desidratação, nós já temos, o plano B deve ser realizado na unidade de saúde, e aí tu vai administrando o soro de reidratação oral e vai observando se essa criança, ela melhora e ela pode ir para casa. Geralmente, então, vai receber conforme que nós conversamos no plano A, de 50 a 200 ml, ou maiorzinho, conforme a idade, como vocês puderam ver,
E o soro continuamente vai hidratando, 4 a 6 horas. O interessante é avaliar essa criança pelo menos umas 6 horas na unidade, né? E aí, se ela estiver hidratada, se não houver nenhuma piora, se ela ingerir bem o soro e estiver hidratada, então nós podemos liberar essa criança, né? Então, o plano B, desculpe, também nós temos que ensinar a permanência do paciente acompanhante no serviço enquanto ele estiver, ensinar a praticar as medidas de higiene pessoal e também mostrar para eles os sinais de desidratação quando tem que retornar para a unidade. Já o plano C é um plano do nosso paciente gravemente desidratado, olhos fundos, não bebe, o enchimento capilar bem alterado, e aí nós vamos iniciar com um soro fisiológico, 20 ml por quilo de peso, e repetir essa quantidade já que a criança esteja hidratada. Então, nós temos que reavaliar os sinais clínicos após a cada fase de expansão. O que é importante nessa fase? Então, avaliar continuamente o paciente e, quando o paciente puder beber, geralmente 2 a 3 horas após o início da hidratação, o que nós temos que fazer da reidratação venosa? Iniciar a reidratação por via oral, mantendo a reidratação venosa. E aí, quando esse paciente estiver tomando a quantidade suficiente de soro, reavaliar esse paciente para tirar a hidratação venosa, né? Então, lembrar que a quantidade de soro de reidratação oral a ser ingerida deve ser maior nas primeiras 24 horas de tratamento e observar o paciente pelo menos 6 horas. Por 6 horas, pelo menos, nós temos que observar esse paciente. Então, como eu falei, avaliar o paciente continuamente e, se não houver melhora da desidratação, aumentar a velocidade de infusão. Em relação à diarreia aguda, os critérios de internação hospitalar, quando nós temos um choque hipovolêmico, uma desidratação grave, convulsões, falha na terapia de reidratação oral, então esse paciente muitas vezes está lá no plano B, na unidade de saúde, e ele não consegue ingerir o soro de reidratação oral, porque vomita bastante. Suspeita de doença cirúrgica associada, que nós temos que aí investigar, e falta de condições satisfatórias para o tratamento domiciliar ou acompanhamento ambulatorial, mas geralmente quando tem muito vômito e de difícil controle. Então, a alimentação, como eu havia falado para vocês, os enterócitos obtêm os seus nutrientes principalmente do conteúdo do lume intestinal, portanto, jejum ou restrição alimentar pode retardar o processo de renovação das células danificadas pelo processo infeccioso. Então, é importante que essas crianças se alimentem normalmente e manutenção do aleitamento materno. O tratamento, como nós podemos ver ali no plano A, é zinco, ele melhora o sistema imunológico e reduz a gravidade e duração da diarreia em menores de 5 anos. 6 meses, 10 gramas uma vez ao dia, e maior de 6 meses, 20 gramas uma vez ao dia. Ele diminui os períodos de diarreia subsequentes em 3 meses. Então, este é o terceiro